Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alex Salim, eu sou professor da cadeira de Direito Penal da Universidade Católica de Santos e o vídeo de hoje eu estou gravando porque eu recebi um pedido de uma aluna do 6º semestre do curso de Pedagogia da Universidade, a aluna Bianca Messias, e ela me pediu que eu falasse a respeito de alguns aspectos ligados aí à legislação de educação, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser com relação a isso, tá? Então eu vou, na verdade, responder a esses questionamentos. Então, o que nós estamos vendo aí, ó, né? Só uma abertura. Então, o curso de pedagogia, a aluna Bianca Messias me mandou uns questionamentos, né? E eu, claro, sempre atenderei a professora Marli, que está sempre no meu coração aqui. Eu vou, então, eu fiz aí uma apresentação para procurar explicar. É claro, não falando na linguagem, né, no direitês, tentando falar numa linguagem mais acessível para quem não é da área, sobre todos esses aspectos de legislação relacionados, então, à educação, tá? Então, qual foi a primeira questão aí que a Bianca me mandou lá? Quais são os principais riscos jurídicos que uma escola pode enfrentar por não cumprir a legislação educacional? Bom, primeira ressalva que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Bom, a minha área de atuação, eu trabalho na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também eu assessoro um desembargador, eu sou assessor dele, e ele também atua no órgão especial do Tribunal de Justiça. O que isso significa? Esse órgão especial é como se fosse o STF estadual, ele julga ações constitucionais. Então, muitas questões constitucionais relacionadas à educação chegam até o órgão especial. Leis municipais que são produzidas relativas à educação, medidas concretas. Então, o Ministério Público ajuiza ações, temos os prefeitos, Câmara Municipal. Então, esse conjunto de ações chegam também para a gente, embora sempre a minha área de concentração foi o direito penal. Então, o que eu separei aqui, né? Coloquei aí como a resposta e nós vamos ver aí alguns aspectos. Olha lá. Nós temos várias legislações, nós temos a lei de base, nós temos o ECA, né, nós temos legislações estaduais, o Conselho de Educação, Código de Defesa de Consumidor em si diz, até mesmo o direito penal. Por quê? Porque nós podemos ter, no mesmo caso, as esferas de responsabilidade distintas, tanto na esfera administrativa, na esfera civil, como na esfera penal. Só para exemplificar. Quando, por exemplo, nós passamos no sinal vermelho, ou quando a prefeitura manda um fiscal, né, de obras ou um fiscal sanitário e o comerciante é autuado, ou um condutor passa no sinal vermelho ou estaciona no local proibido, surge ali uma responsabilização administrativa, normalmente é aplicada uma multa, ou até mesmo o comerciante pode perder o alvará, etc. E isso é uma sanção administrativa que as escolas estão sujeitas. No âmbito civil, normalmente aqui nós estamos falando de reparação de danos morais, nós estamos falando de dinheiro, né? Então está ligado a isso. Ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor e outras questões. E o ECA também entra aqui, e no âmbito penal aí nós vamos falar de crimes, né? Especificamente de crimes. Claro que eu não vou descer esse detalhamento, mas só para que essa divisão fique clara para vocês que as esferas de responsabilização no Brasil, não é só na educação, em todas as áreas elas são distintas. Eu posso ao mesmo tempo sofrer uma punição administrativa, uma punição civil e uma punição penal, tá? Então pode ser que uma mesma conduta dê margem aí a punições em áreas distintas. Então, olha só, né? Riscos na esfera administrativa, né? Do não cumprimento da legislação. Então, pode sofrer sanções do próprio poder público, ó, da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação. Então, o próprio Ministério Público, né, ele está sempre de olho aí no que está acontecendo. Então, lá, irregularidade de funcionamento, irregularidade de currículo, aspecto pedagógico, omissão institucional, ou seja, desrespeito aos preceitos colocados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou então no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tudo isso pode levar a uma punição de natureza administrativa. Aí nós temos os riscos na esfera civil, como a gente pode ver aí do lado, ó. Então, a escola, né, todas as escolas estão sujeitas, todo professor, diretor de escola está sujeito a sofrer uma demanda civil. Mas
as escolas particulares elas ainda têm agravante, né? Que elas estão sujeitas também a Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só, eu coloquei como exemplos aí, ó, responsabilidade civil por omissão no dever de vigilância e cuidado que resultem em danos físicos, danos morais aos alunos. Então, acidentes que o aluno pode sofrer por alguma falta de cuidado, alguma negligência, por exemplo, na manutenção predial ou de instrumentos utilizados ali no desenvolvimento das atividades escolares, né? Bullying, agressões entre alunos, né? Sanções abusivas ao aluno, aquilo que ultrapassa a razoabilidade, sancionar o aluno de maneira irrazoável, né? Recusa ilegal de matrícula, tudo isso está no âmbito de uma eventual responsabilização na seara civil. E no direito penal, aí nós temos vários riscos, né? Nós temos que lembrar aqui, eu vou explicar uma coisa. O professor em sala de aula, ele é aquilo que no direito penal nós chamamos de garantidor. Né? Assim como pais são garantidores dos filhos, policiais são garantidores da segurança pública, médicos, enfermeiros são garantidores do paciente, o professor, enquanto em sala de aula, ele é o garantidor daquela turma que está ali desenvolvendo as suas atividades. Então ele tem que estar ali atento para tudo que está acontecendo, porque vamos imaginar que uma criança sofra uma lesão corporal por uma negligência ou uma imprudência do professor. Ele vai responder por um crime de lesão corporal, pode acontecer isso. Hoje nós temos o bullying, cyberbullying, tudo isso está conectado aí no direito penal. Eu poderia falar de vários crimes, mas eu estou dando só alguns exemplos, tá? Então, seguindo, a segunda questão. Quais leis mais geram judicialização contra as escolas ou rede de ensino, né? Então, assim, nós temos várias leis que eu vou mostrando aqui de acordo com o desenvolvimento da apresentação. Então, nós temos várias leis que eu não vou pontuar agora, mas na medida que eu for apresentando a gente fala. E nós temos 3 pilares estruturais aí que podem demandar. Bom, desde a Constituição Federal, como eu disse, até o Código de Defesa do Consumidor, olha lá. Direitos fundamentais à educação, então da rede pública, né? A rede privada é uma concessão do poder público para que possa complementar a rede pública, né? Relações de consumo e de contrato também demandam, né? Tem muita demanda em relação a isso. E como eu disse, responsabilização civil e até mesmo penal, isso aí atinge todas as redes, tá? Então, nós temos aí várias legislações que podem ser afrontadas. Então, no que diz respeito, ó lá, ao direito à educação, né? Então, o Estado ele tem o dever, está colocado na Constituição Federal como uma garantia fundamental que o Estado tem o dever de prover aí a educação, obviamente, com qualidade, né? Dando acesso amplo, universal e com qualidade. E aí nós temos lá, ó, legislação que pode ser afrontada, né? Por exemplo, a própria Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Brasileira de Inclusão e até mesmo a Lei do TEA, né? De pessoas com transtorno do espectro autista. Então eu dei alguns exemplos aí de legislações que podem ser desrespeitadas neste primeiro pilar, ou eixo de efetivação, que é o direito à educação. Seguindo, o segundo eixo que eu coloquei, né, olha lá, responsabilidade e dever de cuidado. Olha lá, responsabilidade e dever de cuidado, né? Então é a falha da instituição em prover a integridade física e moral. Quando o aluno está dentro do âmbito ali da escola, né, da parte física da escola, como eu disse, professores, diretores, coordenadores, todos que estão envolvidos com a educação têm muita responsabilidade, são garantidores no aspecto penal e em outros aspectos também. Então, o desrespeito a certas normas e comportamentos, olha, isso pode ter desrespeito ao próprio Código Civil, com responsabilidade por dano material e dano moral, né, por danos. Dano material é aquele dano físico. Então, por exemplo, se eu quebrar um objeto físico de alguém, nasce para essa pessoa o direito a ter esse objeto reparado ou uma indenização. E aquele que causou o dano, ele vai ter a obrigação de reparar, né? E o dano moral é aquele que atinge aspecto subjetivo da pessoa. É aquele que causa um sofrimento psicológico e emocional na pessoa decorrente da conduta da gente. Então isso é o dano moral, né? O bullying está muito ligado a esse aspecto psicológico, por exemplo. Daí que a escola deve estar muito atenta a isso. Lei de combate à intimidação sistemática, lá, o bullying, cyberbullying. Aliás, hoje, né, nós temos uma lei que trata disso, 13.185 de 2015,
2015, e em 2024 o legislador federal incluiu o crime de bullying e de cyberbullying no Código Penal. Então hoje tem previsão penal para esse tipo de conduta, tá? E também o ECA, ele traz uma série de disposições e mandamentos, bem como uma lista enorme de crimes, né, que podem ser praticados dentro do âmbito aí, né, da criança e do adolescente, tá? Então o ECA tem uma série, ó, maus tratos, omissão de notificação, isso cabe tanto o Código Penal como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E o terceiro eixo, o terceiro pilar, como vocês estão vendo aí, né, ó lá, que é a relação de consumo, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele pode levar aí a alguns processos, né? Então, Código de Defesa do Consumidor, ó lá, a legislação que trata da inadimplência da mensalidade escolar e de sanções pedagógicas abusivas. Então, isso aqui também pode dar margem a eventuais conflitos judiciais. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Nem sempre quando há um conflito, isso vai acabar numa vara judicial, né? Existe a possibilidade das pessoas entrarem em composição, a gente vai falar disso já já, né? Uma boa direção de uma escola, ela tem sempre uma postura conciliatória, ela vai buscar o meio termo, o consenso, a mediação, para evitar que aquela situação vá até o poder judiciário, tá? Então, o poder judiciário é o último momento, é quando as pessoas não conseguiram se entender e conversar, aí entra aí o poder judiciário. Bom, a terceira pergunta que me foi enviada lá: como a gestão pode se resguardar juridicamente em caso de violência, inclusão ou conflitos com a família, né? Então, aqui, sempre uma conduta preventiva, uma conduta preditiva, ela é importante. Eu coloco assim, ó, manutenção, né, ou fazer a documentação detalhada de tudo aquilo que acontece na dinâmica da escola, né? Olha lá, adoção de protocolos claros e consistentes, demonstrando a proatividade, diligência e obediência à legislação, né? Então, ter segurança jurídica não está ligado a não acontecerem problemas na escola. Isso vai acontecer, né? A vida, a minha falecida mãe dizia, filho, a vida é a solução de problemas, né? Viver é solucionar, é encontrar solução para problemas. Os problemas vão acontecer, né? A questão é a capacidade da direção da escola, dos professores, de todos aqueles que cuidam, né, da gestão do ensino, saberem lidar, né, de forma adequada com o problema. E, obviamente, uma das providências muito importantes é a precaução, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, como, né, já diziam os sábios. Então, olha lá, primeiro pilar, em casos de violência, bullying, acidente, né, agressões, a escola sempre é responsável pela segurança e pela integridade física dos alunos, né? Então, o que é importante? Eu coloquei aqui como sugestões, olha lá. Criar e aplicar protocolo de prevenção, diagnóstico, acolhimento e combate ao bullying e violências. Ou seja, é possível que a escola desenvolva um procedimento interno, treinamento para os professores, para todos os colaboradores estarem atentos a essa situação. Isso é uma medida preventiva. Olha lá, registro detalhado das ocorrências, né? Registrar, minutar, deixar tudo bem registrado do que está acontecendo, no caso de um eventual questionamento da família ou judicial, está tudo registrado ali, ó. Comunicação imediata e formal, né? Essa comunicação com os pais do que está acontecendo, isso é muito importante, né? Se houver alguma ocorrência, alguma eventualidade, não procurar jogar para debaixo do tapete, usando aqui uma expressão popular, né? Mas sim tratar diretamente, com clareza, né? Com transparência, aquela situação. Olha lá. Comunicação imediata e formal, né? A comunicação imediata e formal, acabei repetindo ali. Notificação à rede de proteção. O artigo 13 do ECA, ele indica isso, por exemplo, conselho tutelar, né? Eu lembro, fui dar aula num cursinho preparatório para um concurso público, e uma aluna ali, que era uma matéria que tinha a ver, a professora da rede, né, e ela veio me falar a respeito de uma criança que os professores estavam observando, a alteração no comportamento dela, né, a agressividade dos pais quando iam buscar, etc, etc. Então, o professor tem que estar atento a isso, e muitas vezes, né, dependendo da situação, levar ao conhecimento das autoridades. Tem o conselho tutelar, tem o Ministério Público, ou até mesmo a autoridade policial, dependendo do tipo
tipo de situação que está sendo verificada aí, né? Casos de inclusão, olha lá, alunos com deficiências e transtornos, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Uma das coisas que causa muita judicialização é recusa de matrícula, falha na oferta de recursos de acessibilidade e profissionais de apoio para aquele aluno. Então, esse tipo de situação, ela acaba gerando demandas judiciais, né? Inconformismo dos pais com essas situações que eu narrei, acaba gerando aí ações judiciais, tá? Então, olha lá, o que eu coloquei como sugestão? Plano de atendimento educacional especializado, né? Tem que estar atento a isso. Estudo de caso e parecer multiprofissional ou multidisciplinar. Então, cada caso de cada criança, né, de cada jovem aí, tem que ser analisado de preferência por uma equipe multidisciplinar, né? Olha lá, recusar a matrícula, proibição disso, tem que estar atento, né? Formalização da colaboração familiar. Então, trazer também, né, a família para colaborar na solução do problema, em se encontrar a solução para o problema, né? Então, não é ter simplesmente uma postura refratária, mas procurar ter uma postura conciliatória e buscar encontrar a solução para o problema, tá? Bom, conflito com a família, né? Então, muitos conflitos judiciais, eles acabam acontecendo por uma falha na comunicação da escola, né? Por falta de transparência nos procedimentos, ou o que eu disse, né? Jogar para baixo do tapete, né? Ou porque a escola não tem protocolos, procedimentos, regimento, regulamento interno que deixam claros os procedimentos em cada situação, ou pelo menos aquelas que são previstas como eventuais pontos de atrito, de discussão, de problema. Então, isso tem que ser, como eu disse, a postura sempre preventiva, ela é a melhor, né, para evitar que chegue um problema desse no Poder Judiciário. Então, manter clareza, manter transparência, tratamento igualitário, né, adotar uma postura mediadora, registrar, né, as reuniões com os pais, toda a informação que foi passada para os pais, né, para os responsáveis pelas crianças, enfim, isso tudo tem que ser bem documentado, bem registrado. Por quê? Porque num eventual questionamento, se aquele assunto foi bem tratado, bem elucidado, né, a escola tem como se resguardar de um eventual problema. Quarta pergunta. Até que ponto a autonomia escolar tem limites legais? Até que ponto a autonomia escolar tem limites legais? Bom, a autonomia escolar ela é um princípio fundamental que está na Lei de Diretrizes e Bases, né, da educação brasileira. Agora, no direito brasileiro não há nada absoluto, né? Eu ensino isso para os alunos de direito, nem a vida é um direito absoluto no direito brasileiro. Salim, nós temos então possibilidade de morte no direito brasileiro? Temos. No caso de guerra, está prevista a pena de morte, né? Se eu tirar a vida de alguém em legítima defesa, estado de necessidade, por exemplo, a lei está me autorizando a fazer isso naquelas situações específicas. O aborto, né? A situação do aborto, né? No caso de estupro da vítima, ou então o risco de vida para a mulher. Então, nenhum direito é absoluto. E, da mesma maneira, a autonomia escolar também não o é, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho aí nas determinações da legislação federal, estadual e municipal. Então, olha lá. Limites pedagógicos e curriculares. O que eu coloquei aqui? Ó? A escola tem liberdade para construir um seu projeto político-pedagógico e escolher metodologias, mas ela deve, neste procedimento, respeitar o conteúdo mínimo obrigatório, carga horária mínima, princípios do ensino, né? Então, ela tem liberdade e autonomia, porém, né? Parafraseando o filósofo Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então tá aqui. Claro que tem autonomia, mas no direito brasileiro tudo encontra algum limite, tá? Então, olha lá, limites administrativos e de gestão, né? A escola tem autonomia para organizar o funcionamento, a sua gestão, funcionamento interno, mas isso deve ser feito com vista a normas de sistema de ensino, a gestão de pessoal muito bem feita, o uso de recursos financeiros, a aplicação adequada, tudo muito transparente para que, se, né, tiver algum questionamento, está tudo bem documentado e explicitado. Limites do poder disciplinar, né? Regimento interno. A escola pode impor sanções disciplinares? Ela pode, porém,
O prudente é que isso esteja previsto, né? Claro, né? Para todo mundo, né? O que é o ordenamento jurídico? Por que nós criamos sistemas com regras, leis, Constituição Federal e etc.? Isso é para ordenar o convívio em sociedade. Já imaginaram o caos que seria se cada um pudesse fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Então, essas regras e o regimento interno da escola funciona como uma regra interna, é a Constituição da escola, né? Como se fosse a Constituição Federal ou Estadual, é a Constituição da escola, como é a convenção de um condomínio residencial. Então, o regulamento interno, ele deve ter muito claro ali, né? O regimento, o regulamento interno, quais são as sanções disciplinares previstas para cada tipo de afronta, né? Enfim, e obviamente tudo isso está limitado pela legislação. Olha lá. Então, tem que observar sempre o regulamento interno, né? Os direitos fundamentais colocados na Constituição Federal, o ECA, né? Princípio de contraditório e ampla defesa. O que é isso? Quando você, né, vai sancionar um aluno, ele tem que ter o direito a justificar a conduta dele antes de sofrer a sanção. Isso que nós chamamos no direito de contraditório e ampla defesa. E, obviamente, jamais tratar de maneira discriminatória, né, com relação às regras. Tem que estar claro e vale para todo mundo indiscriminadamente. Legal? Quinta pergunta, então. Quais documentos ou registros a escola deve manter para garantir a segurança jurídica, né? Então, olha lá. A gente tem aí, quando a gente olha para a legislação, um monte de documentos que devem ser mantidos, documentos e registros, né? Em área acadêmica, área administrativa, área financeira, área disciplinar, até a área de segurança física. Até mesmo plano de contingência no caso de incêndio, de acidente, né? Dependendo do tamanho da escola, brigada de incêndio. Então, tem um monte de documentação que deve ser observada, principalmente aquela documentação prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e Adolescente, tá de olho no Código de Defesa do Consumidor, né? Atualmente não é tão novo assim, mas é relativamente novo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, você tem um aluno com espectro autista, é importante, né, que os dados sejam mantidos aí, os pais podem levar informações do tratamento, etc. E essa documentação, ela tem que ser mantida em sigilo, né? Então, a legislação, ela trata de tudo isso. Vamos ver alguns aspectos, então. Olha lá, documentação legal institucional, então, regulamento pedagógico, tem que estar tudo em conformidade com a lei. Essa legislação que está em azul, aí em cima traz todos os aspectos que devem ser observados, né? Registros acadêmicos dos alunos, é muito importante isso. Olha lá, históricos escolares, declarações de certificados, requerimento de matrícula e ficha cadastral, documentos pessoais. Vejam como isso é importante. Eu me lembro de um caso, eu trabalho na segunda instância do Tribunal de Justiça e esse nosso trabalho lá é fazer a revisão de processos, de sentenças que são proferidas pelos juízes do Estado de São Paulo inteiro, especificamente, no meu caso, decisões criminais. Então, eu revejo as decisões que os juízes tomaram, né? Então, o que acontece? Eu lembro de um caso, agora não me lembro a cidade, mas também isso não vem ao caso, de um aluno que foi acusado, um aluno universitário, que ele foi acusado da prática de homicídio. E o que aconteceu? Quando ele foi a julgamento, o advogado dele juntou o diário de classe, né, do dia do crime, e era um professor que costumava fazer aquela chamada geral, lançou presença para ele, e como constava que ele estava na faculdade no horário em que o crime aconteceu, isso causou dúvida e ele acabou sendo absolvido, né? Então, vejam como um registro mal lançado ou lançado de maneira inadequada pode ter repercussões em várias áreas da nossa vida e da sociedade. Então, olha lá, histórico escolar, declarações, certificados, requerimento de matrícula, ficha cadastral, transferências, documentos pessoais, tudo isso tem que estar muito bem registrado e arquivado na escola. Registro de segurança e disciplina, olha lá, registro de segurança e disciplina. Isso é importantíssimo quando acontecem incidentes, acidentes, conflitos disciplinares, né? Então, ter bem claro o protocolo de segurança, das medidas disciplinares, do acidente de saúde, todos esses procedimentos muito bem claros, registrados, anotados, né?
em protocolos, em arquivos, né? Isso tem que estar tudo muito bem registrado para que, se houver algum questionamento judicial, né, a escola estar amparada, né? E registros financeiros e trabalhistas. Isso resvala em dois aspectos. Claro que isso aqui está mais ligado à escola particular, mas tanto como proteção da escola com eventual questionamento de pagamento de mensalidade, etc., feita pelos pais, pelos responsáveis pela criança, né, o adolescente, bem como com relação aos funcionários, né? Contrato de trabalho, os registros, toda essa documentação tem que estar sempre muito bem feita, em dia, arquivada, tudo muito bem documentado. Então aí, ó, 4 pilares aí da parte da documentação, tudo amparado na legislação brasileira. E a última pergunta que me foi enviada, né? Qual seria um conselho, né, aos gestores de escola? E aí eu redigi aqui, né, o conselho de ouro que eu coloco ali, ó lá, considerando, né, dando uma olhada, claro, os casos judiciais que se apresentam aí, ó, a maioria dos problemas, né, estão na falha no dever de vigilância, de má gestão de conflitos, de documentação, tudo isso que a gente apresentou. Então, um grande conselho de ouro aqui é, ao invés de ter uma postura reativa, né, a escola, os professores, os colaboradores devem desenvolver uma cultura de documentação e de prevenção. Prevenir o problema, se antecipar. Você está percebendo que um determinado aluno, por N circunstâncias, pode resultar ali num eventual problema, num incidente, é prudente que tudo isso seja antecipado, documentado, conversado com os pais responsáveis, enfim. Esse seria o conselho de ouro. Olha lá. Tolerância zero à omissão no dever de guarda e vigilância. Lembrando novamente, professores, coordenadores, enfim, de escola são garantidores, né? Tanto do aspecto físico, moral e outros aspectos com relação à criança. Tem que ter tolerância zero, né, em relação à omissão disso. Blindagem jurídica do processo disciplinar, como eu falei, olha lá, né? Tudo, né? Tudo documentado, tudo especificado, e isso vai evitar, né, eventuais questionamentos jurídicos. Comunicação estratégica e racional. Olha lá, os conflitos acontecem justamente por falhas de comunicação, por falhas de entendimento entre a instituição e a família. Olha lá, formalize, documente, foco nos fatos, não nas emoções, né? Não se tira a emoção de lado e sempre uma postura conciliatória e de mediação, né? Gestão rigorosa da documentação acadêmica e financeira. Como eu falei, toda a parte de documentação é muito importante para que seja feita uma gestão, né? E a gestão de conflitos, inclusive, está ligada a isso, a parte documental, a parte de comunicação, né? Tudo muito regulado, registrado, né? Tudo muito claro para quem é responsável aí pelas crianças. Isso é muito importante. Só quero lembrar o caso da escola base, em 1994, donos de uma escola aqui do estado de São Paulo foram acusados de abuso sexual. Aquilo escalou de uma maneira e essas pessoas acabaram, né, destruiu a vida delas e depois ficou comprovado que tudo aquilo não era verdade. Então, talvez tenha faltado para eles ali todas essas precauções e diligências. Eles acabaram sendo aí destruídos, né, a família toda lá, por conta de acusações no âmbito penal. Então, professores, coordenadores, todos os profissionais envolvidos têm que estar diligentes, né, muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo dentro do âmbito da instituição de ensino para evitar problemas. E aí, eu sempre gosto de deixar uma mensagem, gosto muito do Léo, né, o vulgo Léo, Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, né? Nós, como educadores, devemos ter isso sempre, né? Aprender constantemente, isso é fundamental, né? Estimular esse aprendizado. Joia? Bom, eu espero ter sido útil aí com a pesquisa, o trabalho de vocês. E, bom, se vocês gostaram do conteúdo, eu tenho as minhas redes sociais, apareceram no começo. Prof. Alex Salim, tem vídeos no YouTube, nas redes, enfim.
eu estou sempre produzindo algum conteúdo que, ou tanto da área penal, ou de situações que aparecem no cotidiano e me perguntam. Então é isso aí. Legal? Então, ótimo. Professora Marli, sempre à disposição. Grande beijo aí e ótima aula para vocês.